Olá, pessoal, boa noite, queridos advogados, queridas advogadas, tudo bem? Esperando aí o pessoal começar a entrar. Olá, boa noite, advogados e advogadas de todo o Brasil. Já iniciamos aqui a nossa transmissão ao vivo, hoje no Conhecimento Sem Sair de Casa, uma live, esperamos que seja uma super live sobre benefícios por incapacidade. Vamos esperar um pouquinho. Hoje aqui com a gente vai estar a doutora Michele Barreto. Daqui a pouquinho eu já mando o convite para ela, ou ela manda o convite para mim. Vamos aguardando um pouquinho. Boa noite, pessoal. Pessoal que já está aí presente. Boa noite, doutor Jorge, nosso presidente. Boa noite, então, pessoal, mais uma vez, né? Uma live aí voltada para os advogados de todo o Brasil, em especial uma live pensada com muito carinho para os nossos advogados e advogadas de Santa Catarina. Nós já iniciamos aqui a nossa transmissão ao vivo no Conhecimento Sem Sair de Casa, uma live sobre benefícios por incapacidade. Eu sou Samantha Lebrante Rames, advogada previdenciarista, membro da Comissão de Direito Previdenciário do Estado de Santa Catarina, regime geral, atuante no direito previdenciário, mais atuante ainda principalmente, né, em benefícios por incapacidade, esse tema tão atual e relevante hoje na nossa sociedade. Vai estar aqui comigo a doutora Michele, que eu estou aqui tentando convidar. Doutora Michele, se a doutora estiver aí conseguindo fazer o convite, pode fazer. A doutora Michele está aparecendo aqui que a doutora não pode participar. Enquanto isso, o pessoal pode ir comentando, né? O pessoal que já está aí ligado com a gente. Nessa quarta-feira à noite, né? O pessoal que está se atualizando, você que decidiu ser advogado previdenciarista, mas advoga ah, em benefícios, né? Advoga aí e sabe das dificuldades que nós enfrentamos, nós advogados previdenciaristas. Talvez você não seja um advogado previdenciarista, mas advoga em benefícios por incapacidade, ou você talvez esteja acompanhando a live, mas não seja advogado, mas quer ficar mais por dentro, então mandem aí um boa noite, deem um salve, né? Dizendo de que cidade vocês estão falando, há quanto tempo advogam. Essa live aqui hoje para todo o Brasil, especialmente para os advogados catarinenses.
Vamos ver se agora vai. Doutora Michele, não estou conseguindo convidá-la. Se a doutora estiver aí escutando, vamos aguardar mais um pouquinho. Desde já quero agradecer o pessoal da comissão, essa comissão tão atuante, né? Deixa eu ver se agora a gente consegue convidar a doutora Michele. Deixa eu mandar aqui para ela. Deixa eu mandar aqui, ó, doutora. Nós estamos aqui com um probleminha técnico, né? Então, vou já iniciando um pouquinho, falando um pouquinho aqui sobre o que a gente pretende falar nessa live, o que a gente pretende trazer, de que forma que a gente pretende contribuir, né? Daqui a pouquinho a doutora Michele já vai entrando, se for necessário, a gente para aqui e começa outra, tá? Então, desde já eu quero agradecer o pessoal da comissão, como eu havia dito, essa comissão que é tão atuante e o pessoal aí que é previdenciarista sabe das grandes conquistas que todos nós estamos conseguindo através do trabalho da comissão, né? Então, também quero agradecer, muito obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa comissão e de estar aqui essa noite trocando com vocês experiências. Como eu já tinha conversado com a doutora Michele, a nossa intenção realmente é fazer uma live mais voltada para a prática, né? E aí nós pensamos então nessa live com muito carinho, porque nós sabemos da realidade da advocacia previdenciária, onde nós temos os advogados mais iniciantes e nós temos os advogados já há mais tempo, né? Deixa eu ver aqui, vamos ver se agora dá. Deu certo agora. Doutora Michele, deu certo. Aqui, apesar de que eu faço sempre live, mas infelizmente tinha dado uma travadinha. Mas agora eu acho que tá tudo certo. Acontece, né? Acontece. O pessoal aí, se puder ir dando um ok pra gente, se tá tudo certo, se tá me escutando, se tá escutando a doutora Michele. Já digam o som, qualquer coisa a gente coloca o fone de ouvido também, se for necessário, né? Que a gente sabe que às vezes é meio, né? Funciona, às vezes não funciona direito. Doutora. Boa noite a todos que estão entrando ali. Tô vendo que o pessoal tá botando que tá ok, pelo menos, que tá tudo certinho. Ó, o doutor Jorge, o doutor Jorge Aleia, nosso presidente então, pronto. do amigo do coração. Ó, a doutora Vanusa também, ó, estamos liberados. Então, nossa vice querida, linda. Que bom, então. Doutora Michele, também quero agradecer muito a presença da doutora aqui. Tenho certeza que
A doutora tem muitas experiências para compartilhar conosco. Todos nós vamos sair daqui muito melhores do que entramos, eu tenho certeza. A doutora quer fazer uma breve apresentação. A doutora é advogada, também previdenciarista, né? Membro da comissão. Eu sou membro Vamos da lá, comissão então. também de Direito Previdenciário. Meu nome é Michele Barreto Catânio. Eu sou aqui mais do sul, aqui de Santa Catarina, Orleans. Aqui também eu atuo bastante no segmento de benefícios por incapacidade. A região é bem industrial aqui, então aquela ligação assim entre o direito previdenciário e o direito trabalhista, no que tange principalmente a situação do acidente de trabalho, a gente tem aqueles problemas bem típicos assim de limbo jurídico também, previdenciário, que está sendo um tema bem debatido agora nesse momento. Então, isso é muito comum nós fazermos então os debates aqui na minha região. E eu e a doutora Samanta, então, nos colocamos à disposição. Nós separamos alguns tópicos para conversar com todos vocês, mas isso não quer dizer que vocês não possam, então, fazer os comentários, né? No que a gente puder contribuir, nós vamos estar à disposição. E, novamente, muito obrigada pela presença de todos. Se puderem enviar aviõezinhos, coraçõezinhos, para que a Joinhas. né, chegue a mais pessoas. Pode ficar à vontade, doutora Samanta. E muito obrigada. Então, imagina, eu que agradeço. Então, como eu estava ali falando, a gente pensou nessa live tanto para os advogados, né, mais iniciantes, que ainda têm algumas dificuldades até na tratativa, na diferenciação com os clientes, até os advogados mais avançados. Então, nós vamos aqui inicialmente fazer uma breve explicação, né, inicial sobre a diferença entre os benefícios por incapacidade temporária e provisória, né? Lembrando que mudou com a reforma da Previdência, mudaram ali as nomenclaturas do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. E aí a gente vai tentar entrar um pouquinho, então, em como saber em qual benefício que o nosso cliente se enquadra, né? Para que a gente não, às vezes, peça uma aposentadoria por invalidez, sendo que talvez nem um auxílio-doença seja possível no momento, então, para que a gente consiga fazer ali um diagnóstico mais exato, né? Nós vamos tentar trazer um pouquinho o assunto da possibilidade da reabilitação profissional, quando que ocorre isso na prática. Vamos passar depois já para uma advocacia mais avançada, onde a gente vai tentar trazer a forma de quesitação, a impugnação judicial, a tramitação processual de benefícios por incapacidade e um tema importantíssimo, antigo e recente, né? Que é a contagem desse tempo de afastamento, tanto do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, para a aposentadoria, agora a aposentadoria programada. Então, doutora Michele, eu vou iniciar o assunto e passo a palavra para a doutora, porque o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, como a gente já iniciou, eles tiveram a nomenclatura modificada com a reforma da Previdência, né? Então, o auxílio-doença passou agora a se chamar, então, benefício por incapacidade temporária, e a aposentadoria por invalidez passou a se chamar benefício por incapacidade permanente. Apesar do próprio nome já dizer que um benefício é para uma incapacidade provisória e o outro benefício é para uma incapacidade permanente, eu gostaria que a doutora nos ajudasse a entender melhor a diferença entre esses benefícios e como identificar qual que é o benefício mais indicado para o nosso cliente. O cliente chegou. Como é que eu vou fazer essa seleção? Se nós temos um benefício por incapacidade permanente ou temporária? Como é que a doutora costuma fazer? Olha, nesse caso, o cuidado que já que nós nos propomos a falar de alguns ajustes agora com a reforma da Previdência, né? Então, assim, eu acho que o primeiro cuidado que nós, advogados, devemos ter é verificar a real necessidade do cliente, além, né, da situação, de verificar a própria concessão em si, a origem da doença, porque, na verdade, a gente sabe que se essa origem da doença ela aconteceu antes da reforma da Previdência, ela vai ter uma verificação, inclusive, no que tange a situação de cálculos diferenciados que a reforma trouxe, né? Essa modificação que foi tão ruim, né, agora para
cálculo desses benefícios, bem como verificar, por exemplo, se trata-se de acidente de trabalho, verificar ainda e explicar isso para o cliente, para ele já não achar a gente louco, né? Porque às vezes, se a gente olhar para ele e dizer assim, olha, hoje é mais vantajoso você receber auxílio-doença, se a doença não for, né, anterior à reforma da Previdência, do que você receber a aposentadoria por invalidez. Porque a gente até tem que cuidar um pouquinho, porque se a gente fala em incapacidade temporária e incapacidade permanente, às vezes eles se perdem um pouquinho, né? Na verdade, até a nossa própria legislação, somente o decreto 3.048 está atualizado, 8.213 nem foi atualizado ainda em essência, né? Com essa nova nomenclatura. Mas eu penso, assim, que esse é realmente um primeiro cuidado que nós devemos ter. Essa verificação da data marco dessa lesão, que pode salvar, inclusive, o cálculo, né? Dar mais lucro, tanto para a gente quanto para o nosso cliente. Quanto, se não for possível, né? Se essa lesão for posterior realmente a novembro de 2019, que essa situação, então, seja verificada. Porque daqui a pouco, por exemplo, eu estava conversando até com uma colega e vendo umas outras lives de colegas também, aí estava dando um exemplo, que tinha um cliente que tinha um retroativo de auxílio-doença de um pouquinho mais de meio ano para receber. E o cálculo, se houvesse essa conversão, só que era um benefício de um valor um pouco mais elevado, o cálculo desse valor do auxílio-doença, ele geraria um retroativo de quase 25 mil para essa pessoa. E se ela concordasse em receber a aposentadoria por invalidez, isso iria lá embaixo, naquele momento, sabe? Porque a gente sabe que, na verdade, o auxílio-doença, ele permaneceu com 91%, mas a aposentadoria por invalidez, hoje, incapacidade permanente, ele já inicia com 60%, né? Então, realmente é uma redução extremamente considerável. Então, para os clientes, assim, depois não pegar a gente pelo pescocinho, assim, e querer nos assassinar, assim, a gente brinca, mas é verdade, porque dá uma diminuição considerável, né, para os valores financeiros dessa pessoa. Então, eu acho que é uma preocupação, sim. Então, principalmente, né, para quem ainda não está um pouco habituado, quem está iniciando, como disse a doutora Samantha, deve mencionar essa nova realidade para o cliente e, principalmente, olha, gente, se não tiver insegurança, se for uma pessoa assim, que às vezes que a gente tem uns clientes que são mais difíceis, assim, até algumas situações eu aconselho, inclusive, vocês pegarem a termo. Vocês pegarem por escrito a vontade do cliente, se vocês verificarem que houver um prejuízo significativo, né, nesses valores, principalmente se houver retroativo ou coisa assim, e cabe até a negociação de honorários advocatícios, né? Porque, na verdade, vai haver uma modificação radical, dependendo da situação, né, que for escolhida pelo cliente. Então, é uma situação realmente para se tomar muito cuidado, na minha opinião, doutora Samantha. E com relação a essa iniciação também, né? Eu não sei como é que a doutora, os seus clientes, como é que estão reagindo durante esse período de pandemia, essas concessões, então, essas perícias, que, na verdade, a gente teve um lapso temporal agora, né, que foi por atestado, aí agora voltou, daí agora no dia 30 de março nós tivemos a Lei 14.131, que trouxe essa realidade com a possibilidade de prorrogação até dezembro de 2021 dessa situação. Como é que está funcionando, doutora, no seu escritório? Então, nesse período de pandemia, quando iniciou a pandemia, a gente já está aí fazendo aniversário, né, nesse distanciamento social. Mas quando iniciou, então, esse período de pandemia, nós fizemos todo um levantamento no escritório de quais os casos que nós já havíamos ajuizado e que nós poderíamos fazer um pedido de tutela, né? Porque a tutela, em tese, ela não é concedida normalmente. Primeiro se passa pela perícia, primeiro o juiz determina que o cliente passe pela perícia, né? E aí, então, nós fizemos o levantamento dos casos em que haviam documentações que dessem, que visualizassem, que expressassem o direito daquele segurado, daquele cliente, né? Para que a gente já conseguisse isso como tutela. Aí, então, a maioria nós conseguimos, dos que nós vimos que tinham esse direito tão óbvio, né?
E aí agora está acabando esse período aí de tutela, de alguns já acabaram, então a gente está se manifestando no processo, se passa por uma perícia aí, então, judicial, ou se prefere não passar, porque o juiz está dando essa possibilidade, né, do cliente, pelo menos nos casos aqui do escritório, a grande maioria, os juízes estão dando essa oportunidade do segurado dizer se ele quer passar pela perícia judicial ou não, né? E aí, então, vem essa questão novamente de conseguir através de atestados, né, no INSS. Infelizmente, nós estamos tendo aí agências que concedem até na própria perícia, porque a gente teve perícias presenciais, né? Então, a agência A concede, a agência B, mesmo com um atestado novo, não concede. Então, a gente vem trabalhando com a negativa do INSS, né? Buscando realmente a negativa do INSS para ingressar na justiça e passar por uma perícia judicial. Mas uma coisa muito importante que a doutora Michele colocou e que realmente é uma coisa que tem que ser levada muito em consideração é a realização de cálculos. O advogado previdenciarista vai está precisando fazer cálculos para ver qual que é o benefício mais vantajoso para o cliente. O auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, vamos falar nesses termos, eu vou falar nesses termos para ficar mais fácil do pessoal entender, porque fica confuso, né? Então, olha a importância do advogado previdenciarista se atualizar, estudar, né? A gente acha que faz direito e que nunca vai ver matemática na vida. Talvez seja possível algum sistema de cálculo ou né, algumas aulas sobre o assunto, mas a importância da gente fazer o cálculo. E aí, lembrando que a doutora Michele falou uma coisa muito importante também, de uma advocacia previdenciária defensiva, aonde nós nos protegemos, nós pegamos do cliente o aceite, o ok, a assinatura, o termo, aonde nós evidenciamos que ele foi cientificado da situação, do cálculo mais vantajoso, do benefício, do acordo proposto, e ele optou realmente por aquele benefício, porque hoje ele é nosso cliente, mas amanhã a gente não sabe a demanda que vai ter, né? A gente não sabe com quem que ele vai falar, e todo cliente previdenciário, ele sabe de alguém que se aposentou, ele sabe de alguém que conseguiu um benefício, alguém que deu entrada depois que ele já está aposentado. Então, eu acho que todo mundo aqui tem esse cliente, né, que acaba indo tirar dúvidas com os colegas. Então, muito importante realmente essa questão do cálculo. Agora, nós vamos avançar um pouquinho e vamos falar sobre a reabilitação profissional. Esse assunto, até um colega meu, quando ele soube que ia ter live, ele pediu para que fosse falado sobre esse assunto, porque, ao meu ver, não sei se a doutora Michelle vai concordar, mas ao meu ver, este benefício, ele entra como um benefício por incapacidade. É pago a pessoa enquanto ela estiver incapaz, né? Só que esse benefício ele não é tão conhecido. Muitas pessoas não sabem que é possível passar por uma reabilitação profissional no INSS. Então, esse benefício, que é um serviço disponibilizado pelo INSS, ele objetiva oferecer aos segurados que estão incapacitados para exercer a sua função habitual, mas não estão incapacitados para exercer outra função, uma forma dele se reabilitar. Ou seja, vamos supor que ele seja motorista de caminhão, mas ele tem algum problema na coluna e motorista de caminhão ele não vai mais poder ser. Aquela incapacidade dele, ela é para a vida toda, ele não vai melhorar, então para aquela função ele não vai poder voltar. Mas uma outra função ele poderia exercer, só que ele não sabe. Então, ele passa pela reabilitação, ele pode passar pela reabilitação. Eu quero conversar com a doutora Michele agora, se ela também entende esse benefício dessa forma, como um benefício por incapacidade, né? E eu pediria para a doutora explicar para a gente um pouquinho como é que funciona o procedimento da reabilitação, quanto tempo o segurado pode ficar na reabilitação, se ele pode fazer este pedido de reabilitação no INSS, ou se é realmente na perícia, que é o perito quem vai encaminhar. Como é que funcionam os casos de reabilitação aí no seu escritório, doutora? Na verdade, eu acho que um dos principais aspectos da reabilitação, eu penso assim no dia a dia, não é muito comum até
os segurados, né, fazerem essa solicitação. É muito mais comum, né, a situação de encaminhamento pelo próprio INSS, infelizmente. Essa perícia, né, para verificação da reabilitação profissional e programas, né, que o INSS tem, acolhem teoricamente, né, esse cliente, mas na maioria das vezes a descrição que a gente vê, e é tudo muito bonito assim no papel, assim, mas a descrição que a gente vê assim na prática é o cliente retornando ao nosso escritório, dizendo que passou por um perito que infelizmente mal olhou para ele, mal examinou, sabe? Simples, exames mesmo nem pegou na mão. Eu tive vários relatos de clientes assim, né, que verificaram essa situação. Simplesmente assim saíram dando, não, claro, né, que nós temos exceções com relação a isso, né? Mas infelizmente a gente tem alguns profissionais que agem dessa forma. E o que acontece assim na prática, né? Essas pessoas são reencaminhadas então para o seu trabalho e muitas das vezes não conseguem, na verdade, se readaptar a esse trabalho. Elas não conseguem exercer assim uma outra função efetivamente. E uma situação da reabilitação que eu gosto sempre de chamar a atenção quando a gente conversa um pouquinho sobre esse tema, é que esse deslocamento para essa reabilitação, se bem que agora na pandemia não está acontecendo em essência, muito curso, coisa assim, né? Mas vamos fazer de conta lá na nossa época que estava tudo mais normalzinho, assim, né? Então, esse deslocamento tem previsão, agora eu não vou me lembrar a portaria, mas eu tenho inclusive publicado ali no meu feed. Tem uma portaria de que, se eu não me engano, é 181 ou 182 reais, aí depende da quilometragem ali, que o INSS reembolsa o deslocamento dessa pessoa. E isso não é uma situação muito comum, né, ventilada, que a gente verifica na prática, mas existe a previsão desse reembolso, desse deslocamento para esses cursos. Se esse curso não for efetivamente, né, esse fornecido pelo INSS, existe a possibilidade, inclusive, de pleitear, né, a gente, digamos assim, detalhar o que seria uma real reabilitação para esse cliente, ingressar judicialmente com pedido de efetiva reabilitação e temos jurisprudência no sentido de que o INSS, para viabilizar essa reabilitação, teve, por exemplo, que custear um curso de nível superior para um segurado. E isso não é previsto, né, necessariamente ipsis liter pela legislação e nem nos cursos costumeiramente, já que a ideia, né, aqui é nos propormos a trazer essas situações de novidade, né? Na verdade, não é tão novidade assim, não é nem posterior à reforma, tá, pessoal? Isso aí é anterior à reforma. Só que, mesmo assim, eu garanto que vários colegas que estão aqui escutando talvez nunca tinham pensado, ou talvez, às vezes, não efetivamente orientem os seus clientes a verificar essa situação em essência, não explorem efetivamente essa situação da reabilitação. Então, eu acho que cabe a nós nos aprofundarmos cada vez mais e justamente extrairmos não só, né, o que a legislação nos traz, portarias, porque a situação do direito previdenciário ainda nos traz essa realidade, né? Que é um pouquinho ingrata, assim, que toda semana nós temos portarias, instruções normativas, a gente não para de estudar nunca mais, né? É legal, é interessante, não deixa a gente cair na monotonia, assim, né, doutora Samanta? Só que é todo dia show, né, doutora Samanta? É todo dia show, né? E os entendimentos, então, vão modificando. E realmente não é fácil nos mantermos, assim, totalmente atualizados e acompanharmos, né? Por exemplo, nesse curto espaço de tempo que nós estamos aqui conversando com vocês, nós conversamos, eu acho que já de umas 10 legislações novas no lapso temporal pós-pandemia, se tratando, inclusive, de cancelamento e retomada, por exemplo, dos atestados, né? A situação das perícias, a situação, por exemplo, das análises, que nós tivemos também uma portaria conjunta do INSS nos trazendo lá, retornando só para complementar a situação de como deve ser esse atestado, que é a portaria conjunta 9391 está fazendo aniversário, como disse a doutora Samanta, de abril de 2020,
que fala da rasura do atestado, que a gente se bateu um monte o ano passado, a assinatura do profissional, os médicos que não querem colocar período, né, lapso temporal fechado, e a gente se escabela para tentar explicar isso para o INSS, e o médico briga com a gente, dizendo que o atestado não pode ter prazo exato de duração, porque ele não pode prever quando que essa doença vai efetivamente melhorar, né? E a gente fica no meio ali do fogo cruzado, entre uma autarquia, né, que traz um arcabouço assim, de legislações e se resguarda de todos os jeitos, e nós temos os outros profissionais, né, como, por exemplo, os peritos, assistentes sociais, porque não tem só a situação da incapacidade, no direito previdenciário a gente tem, né, outros profissionais que também nos auxiliam no dia a dia, que também têm os seus entendimentos técnicos, e a gente fica como mediador eterno, fora o nosso cliente reclamando que tá demorando, né, doutora? Tá demorando. E tudo isso a gente vai mediando. Então, assim, para quem acha, né, às vezes eu tenho alguns colegas, doutor, e daí? Eu não entro no direito previdenciário, que eu dou aula na universidade aqui, né? E daí eles sabem que eu atuo bastante assim nessa área. Eu disse, olha, o direito previdenciário é lindo. Para mim é o direito mais gratificante, assim, no sentido de contraprestação, daquela situação de você chamar assim aquela pessoa e dizer assim, olha, o seu benefício foi concedido. E mesmo sendo o benefício de um salário mínimo, você tem a certeza que aquela pessoa não vai passar fome, sabe? Ela não vai ser milionária, mas ela, com aquele um salário mínimo, eu tive uma senhorinha que eu atendi agora quarta-feira passada, que eu fui dar a notícia para ela de uma aposentadoria de benefício por incapacidade. Ela assim, doutora, porque a gente está em época de pandemia, né? Eu já ganhei galinha, já ganhei toalhinha de... O pessoal aqui da minha região é toalhinha de crochê. A minha casa é cheia de toalhinha colorida. E das vozinhas. Aí eles, doutora, eu posso lhe abraçar? E emocionada, chorando, sabe? Então, essa satisfação é uma satisfação que é típica do direito previdenciário, sabe? Essa satisfação de auxílio ao próximo, simplesmente fazendo o que a gente deve fazer bem feito. Então, essa situação é a grande satisfação que eu vejo assim, no dia a dia do direito previdenciário. Então, como eu sou uma apaixonada, eu sou suspeita, né, para falar da área, né? Imagino que a doutora Samanta também. Mas eu acho que nós podemos extrair um pouco mais do nosso dia a dia. Galo recheado. Tu ganhou um galo recheado, Felipe. O Felipe, nosso colega da comissão também. Já que eu falei do colega, a doutora Vanusa, o doutor Jorge, a Alessandra, uma querida também, passou ali já dando oi. Galo recheado eu nunca ganhei, Felipe. Eu ganhei congelado. Eu ganhei um galo de casa desse de terreiro, sabe? Congelado. E depois a tia veio aqui, a vozinha veio dizer se eu tinha gostado, se eu tinha ensopado. Mas faz parte da nossa realidade. Eu não sei se a doutora Samanta tem esse tipo de realidade lá na sua região também, doutora Samanta. Realmente a advocacia previdenciária, ela é uma advocacia desgastante quando você pensa nas atualizações, né? Então, você precisa estar sempre atualizado, você precisa estar sempre em contato com o cliente, porque realmente a maioria dos clientes, eles são clientes hipossuficientes, eles são clientes que precisam do benefício. Tem clientes, assim, que eles dão dó. Eles chegam no nosso escritório e a gente fica assim com pena porque a gente queria ajudar mais rápido e a gente não consegue. Então, é uma advocacia, nesse ponto, desgastante porque a gente tem que estar sempre atualizado. Mas é uma advocacia compensatória, como a doutora Michele muito bem colocou, né? A hora que você consegue um benefício, né, um auxílio-doença mais estendido para aquela pessoa que estava sozinha, que estava dando encaminhamento sozinha na perícia, e aí ela ficava um mês, ficava 3 meses sem receber porque o INSS negou, ficava mais um mês, ficava mais... Então, quando você consegue um benefício de 1 ano ou até uma aposentadoria para essa pessoa, ela fica muito grata a você. E você se sente muito bem porque você conseguiu exercer a sua profissão
realmente ajudando o outro, ajudando o seu cliente. Você está tendo o seu ganha-pão e você ainda está conseguindo ajudar o outro. Então, nesse ponto, ela é uma advocacia muito compensadora, é uma satisfação pessoal muito grande. Mas a gente tem aí, em contrapartida, né, uma atualização constante que a gente precisa e, de certa forma, é uma advocacia assim, quando passou a reforma da Previdência, muitas pessoas vieram perguntar e se perguntaram, né, se a advocacia previdenciária ia acabar. E a gente sempre pensou que não, a advocacia previdenciária ela não vai acabar. Sempre vão haver pessoas precisando dos advogados, mas vão se manter os advogados realmente especialistas em direito previdenciário. Porque são detalhes, às vezes, e a gente vai falar mais para frente de detalhes que fazem você ganhar ou você perder o processo. Que fazem você ganhar ou você perder aquele direito, né? E quando é no INSS, você ainda vai para a justiça. Mas quando você perde na justiça, você recorre, você tenta, mas se você perder definitivamente, aquele cliente perdeu. Então, por isso a importância de você estar sempre se atualizando. E como a doutora Michele muito bem colocou, nós também dependemos de outros profissionais, né? Não só do judiciário. Nós temos os peritos do INSS que, não sei se talvez pela demanda ou por alguma outra questão, mas às vezes a perícia não é tão específica, né? Às vezes realmente o segurado relata, né, que o atestado, o exame nem foi pego na mão, nem examinou muito bem. Outros peritos são muito bons. Então, nós temos esta dependência, eu vou dizer assim, dos peritos, da perícia dos médicos, né? E também dos peritos judiciais, né? E aí a gente vai até entrar nessa questão um pouquinho mais para frente. E agora a gente trabalha também essa questão da reforma da Previdência, que talvez o que mais tenha mudado, a nomenclatura tudo bem, mas o que talvez mais tenha mudado nesses benefícios por incapacidade seja a forma de cálculo, né? Então, nós ainda não sabemos também até quando essa forma de cálculo vai continuar. A gente não sabe quando vai ter outra reforma, porque talvez nós não possamos acreditar que essa reforma foi definitiva, né? Que o pessoal que começa a contribuir agora vai se aposentar com essas regras. Provavelmente não, né? O pessoal que começa a contribuir agora vai passar aí por mais uma ou duas ou três reformas. Nós temos até estudos que dizem que a grande intenção de alguns é acabar com a Previdência, né? E passar aí para uma Previdência privada, então seria acabar com essa situação. Sobre isso, se der tempo, a gente pode falar um pouquinho mais para frente. E aí, então, nós vamos passar agora para poder ir adiantando. Nós vamos passar para uma outra questão muito importante, que ela vem em encontro direto com isso que a gente já vem falando, as perícias, né? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a forma de quesitação e a impugnação judicial. Porque quando a gente vai para a via judicial, e aí aqui só fazendo uma ressalva, né? Normalmente, quando você fala de benefício por incapacidade, você precisa ter a negativa do INSS para ingressar na via judicial, né? Ah, meu benefício está demorando, não sei o que aconteceu, minha perícia é para daqui 3 meses, vou entrar na justiça. Vai precisar da negativa administrativa para ter a análise judicial. Então, quando a gente vai para a via judicial, nos benefícios por incapacidade, o segurado normalmente vai passar por uma perícia com um médico nomeado pelo juiz. Então, vai ser um perito nomeado pelo juízo. E aí, nós, advogados do segurado, podemos apresentar os nossos quesitos, as nossas perguntas ao perito, para que ele responda. Essas perguntas, elas sempre vão ser no intuito de mostrar ao juiz que o nosso cliente está incapacitado. Doutora, uma pergunta prática. Como que a doutora entende a necessidade da especialização desse perito na doença do nosso cliente? Por exemplo, o nosso cliente está com um problema ortopédico. Ele tem consultas rotineiras com ortopedistas. Porém, o juiz nomeou, talvez até por falta de perito, um cardiologista.
Como que a doutora entende isso? A doutora já entende como impugnável já no momento da marcação? Ou a doutora impugna só depois que vem o laudo, porque se ele for favorável nem vale a pena impugnar, deixa assim, espera um pouquinho. Como é que a doutora faz? Já aconteceu aí com a doutora essa realidade de ser nomeado um outro perito diferente de um especialista? Já, e eu vou voltar um pouquinho mais só para amarrar. Pessoal, ali, ó, quando eu falei lá dos quesitos lá da reabilitação, tá prevista nesses benefícios, o artigo 89, que todo mundo depois fica perguntando artigo. Artigo 89, no parágrafo 2º da 8.213, tá? A situação que a doutora Samantha mencionou dos benefícios por incapacidade é um dos benefícios que a gente geralmente não aconselha fazer recurso, diferente de aposentadoria especial, por exemplo, na área administrativa, né? Por quê? Porque justamente a área administrativa ela amarra muito na situação da perícia. E quando tem mesmo, né, a situação da reabilitação, por isso que é bom levar em consideração também essa situação de poder, né, pleitear até essa reabilitação ou essas situações que eu dei de exemplo ali, né, o tipo de curso e tudo judicialmente, é um caso a se pensar se for o caso do seu cliente. Mas quando a gente entra na esfera judicial, já entrando na situação que a doutora Samantha cogitou, claro que você deve pedir já num primeiro momento, né? Se você quer um perito especialista. E uma coisa que às vezes os previdenciaristas às vezes não se atêm, que é a situação do quê? Eu tenho laudo, eu tenho exames, eu tenho medicação, eu tenho fotos, sabe? Aquele processo redondinho, bonitinho, sabe? E daí você pede assim, ó, excelência, eu quero um médico especialista X. Daí a excelência diz assim, doutora, eu não tenho um médico especialista desse determinado problema de saúde aqui, sei lá, no cronograma lá deles, à disposição. Inclusive, eu já tive despacho aqui nas comarcas aqui, que eu atuo mais aqui em Criciúma, Orleans e Lauro Miller, né, que é onde eu tenho as sedes do meu escritório. Mas é uma situação para se cogitar o quê? Se o seu processo está redondinho, se o juiz está dizendo que não tem médico especialista, vocês já se perguntaram se realmente você vai precisar desse médico especialista? Se não é interessante abrir mão dessa prova com o perito? Se o seu processo está muito bem comprovado, se quem vai ter que fazer prova contrária é o INSS? Apesar de que vai ter, né, desde o 465 do CPC, você vai poder levantar, e aqui eu estou sendo bem do mal, aqui na situação do CPC, já impugnando a situação de diploma, de perito, se for o caso, porque às vezes coloca lá, daí você puxa lá, olha, ele não tem, às vezes já é acostumado, né? Mesmo sendo clínico geral, já é acostumado a fazer aquele tipo de perícia. Mas às vezes não é. Né? E se ele não for acostumado, você usa lá, puxa lá o 465, parágrafo 2º e pede o currículo dele, pede para ele comprove a especialização que ele tem naquela determinada área. Você pode fazer, então, uma série de impugnações seguindo ali, claro que a gente não vai ler CPC agora, mas seguindo o 464 do CPC e seguintes, você consegue fazer muitas impugnações simplesmente na nomeação desse perito. E nós temos que nos resguardar com relação a isso. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade, eu não sei se é só eu aqui na minha região, depois a doutora Samantha verifica também, mas assim, os nossos clientes não têm condição, muitas vezes, de pagar o perito assistente. Eu já tive parecer dizendo que exatamente essa frase que o juiz fez, tá? Apesar de muito bem fundamentado e com exame, piriri, como a opinião do perito foi menos tudo, né? Porque ele não considerou nada do que havia no processo, eu concordo com o perito. Assim, simplesmente dizendo isso. E como foi oportunizada, olha a frase da excelência. Como foi oportunizada a levar, né, assistente técnico e o segurado não o fez, né? Então, não existe um outro parâmetro, que na verdade tem nada a ver com nada, né? Porque a gente
já tinha opinião, às vezes, de 2, 3 médicos, que a maioria, né? A gente já faz isso no processo, já cuida e tudo mais. E é óbvio que a gente sabe que quando a gente tem esse perito, se a gente acha que falta conhecimento técnico, lá no 468, a gente pode pedir para substituir. E como eu disse para vocês, se porventura eu achar que o meu processo está redondinho, o juiz que está dizendo que não tem especialista, mas eu provei tudo que era para provar, abre mão, para que eu vou fazer uma perícia ainda que vai me prejudicar? E isso fundamentado pelo nosso CPC, porque eu já fiz a minha prova, eu já amarrei. Então, são vários caminhos que, às vezes, na prática, a gente ingessa o negócio, bota lá quesito, que, na verdade, os próprios quesitos já tem que ser muito, muito modificados, porque a gente tem que puxar lá o decreto 3.048, no seu anexo 2, e pegar lá a situação do NTEP, por exemplo, pegar, por exemplo, se configurar do acidente de trabalho, porque lá a gente já tem, porque se, por exemplo, se você conseguiu configurar no nexo técnico epidemiológico como efetivamente uma doença profissional, para que tu quer perito? Sabe? Se você já está com tudo isso amarradinho lá, não tem nem a necessidade do perito. E você botando o nexo técnico epidemiológico e realizando a perícia, se o perito for contra a lei, você faz recurso e você ganha. Se você ingressa tanto, a gente trabalha bastante aqui no meu escritório com acidente de trabalho. Então, se você amarrar os mesmos quesitos que você amarra no previdenciário, você amarra lá no trabalhista. Se você conseguir configurar no anexo 2 do decreto 3.048, que é aquela situação, né, para quem não... Mas já anota aí, já vai olhar, hein, que é bem importante. Isso aí é dica até para ganhar dinheiro, povo. Se você conseguir amarrar numa doença profissional que está escrito na lei, eu não preciso de perito para me dizer mais nada. O legislador me disse que é configuração de doença do trabalho, de acidente de trabalho, porque é aquelas doenças equiparadas também, né, no dia a dia. Então, se eu conseguir fazer isso, isso está na lei, perito nenhum vai poder dizer o contrário, porque o legislador disse que é. Então, assim, ó, a gente tem que perder essa dependência com perito, perder essa dependência com opinião subjetiva de magistrado. A gente tem que efetivamente nos socorrer da legislação e para isso a gente tem que se aprofundar na legislação. Porque a gente amarra ela e não perde processo. E não perde nenhum processo. Sabe? E a gente deixa os nossos clientes satisfeitos e ainda faz a propaganda VIP do seu escritório. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. A Alexandra até está dizendo aqui, eu tenho um cliente com HIV. A HIV está lá agora dispensado, inclusive pela entendimento agora, né? Dispensado, inclusive, de fazer a reabilitação, se for aposentadoria. Cego monocular também agora tem entendimento, né? Que gera aposentadoria. Ele pode ser aposentado por 2 motivos, né, Alexandre? Teu cliente tá no lucro, né? Dá para 2 motivos de aposentadoria, amiga. Coitado dele, né? Tadinho, é cego, tá com problema de saúde a 3x2, né? O abençoadinho. Mas, pra ti, tá sobrando motivo para aposentar. Doutora Samanta, gostaria de fazer mais alguma consideração também com relação, porque senão eu me empolgo e vou embora, porque eu amo falar disso. Não, doutora, muito, muito interessante todas essas colocações, realmente, né? Nós temos que sair do automático, de tratar todos os casos da mesma forma, né? Parece que a gente robotizou algumas situações, então nós temos que sair desse automático e realmente analisar cada caso em questão, né? Aqui nós temos os processos em que o juiz leva muito em conta o laudo pericial, né? E aí as sentenças, inclusive, elas vêm com a fundamentação de que como o juízo não tem conhecimento técnico sobre as doenças, assim como nós, advogados, né, não temos, então eles mandam para a perícia e o que vier na perícia é o que eles dão, né? Então, aqui o que a gente costuma fazer bastante é impugnar diretamente o laudo pericial, mas às vezes nós não temos sucesso. Antes de impugnar este laudo pericial, que às vezes ele não é tão favorável,
Vamos supor que a gente pegou um laudo pericial que ele não é totalmente favorável, mas ele também não é totalmente desfavorável. Dá para tentar rebater. Talvez ele tenha deixado alguma dúvida. Então, por exemplo, com relação a quando começou a incapacidade, né? Porque aí é muito importante, os atrasados, tema que muito nos interessa, né? Então, é possível que alguns juízes acolham um pedido de esclarecimento. Então, você fez os seus quesitos iniciais, você apresenta ali o que o perito precisa responder, porém o laudo ele não veio tão favorável. Você pode pedir que o perito esclareça alguns pontos do laudo. Aqui na minha região, eu estou falando mais do sul, então a gente advoga muito em Florianópolis, principalmente Florianópolis, né? Os nossos clientes são Florianópolis, São José, Palhoça, Santo Amaro, Rio Queimado, e aí vai subindo. Então, os juízes têm decidido que essa petição seja respondida pelos peritos, e muitas vezes nós conseguimos ali modificar o entendimento que a gente provavelmente já imagina que o juiz vai ter com esse esclarecimento. Então, uma pergunta que nós fazemos é a seguinte: o perito pode, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvida, dizer que o segurado está incapacitado somente a partir daquela data, somente a partir do mês 2, tem como dar garantia absoluta que ele não estava, por exemplo, desde novembro? E como que tem essa garantia, né? Se tem um atestado aí, falando de novo de um processo redondinho, né? Se temos um atestado de um médico especialista, um médico com quem ele faz acompanhamento, dizendo que ele estava incapacitado desde novembro, com base em que prova que o perito disse que ele estava incapacitado só desde fevereiro do outro ano, né? Então, esse pedido de esclarecimento aqui na minha região, pelo menos, ele vem sendo acolhido nos nossos processos e nós estamos tendo bons resultados. Se ainda assim o resultado não for bom, aí realmente, através de petição, a gente impugna e aí fala ali sobre a qualificação do perito, que talvez não fosse tão especialista, ou talvez ele precise comprovar realmente a especialidade dele, a prática dele, né? E agora, eu não sei se dá tempo da gente falar sobre mais um assunto, talvez a gente fale de uma forma mais muito rápida, que é sobre a tramitação processual dos benefícios, porque a gente aí tem aproximadamente 5 minutos para encerrar. Então, doutora, o que a doutora tem para acrescentar, para ajudar a gente sobre a tramitação processual dos benefícios? Se precisar, eu vou interromper, tá? Tá, claro, pode ficar à vontade. Com relação à tramitação, outra dica que eu acho, até o que eu estava dizendo, para quem às vezes está me achando meio louca, procura lá o 472 do CPC, que diz assim, ó, o juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes iniciais apresentarem as questões de fato, pareceres técnicos, documentos elucidativos que considerar suficiente. Então, você vai usar esse artigo para pedir a dispensa, se for o caso. Ali da ALE, pode utilizar esse artigo também, ALE. Ou, se não, insistir na prova técnica. Se não tiver, aí depende das provas que você tiver no seu processo. Com relação a outra situação da tramitação em essência, o que eu, às vezes, peço até os alunos mesmo do meu curso e tudo mais tomarem cuidado, seria o quê? Com 2 aspectos. Uma, pedido de liminar, tá? E a outra situação seria esse pedido de concessão do benefício ao longo do processo. Devo orientar a pedir, que muita gente me pergunta isso. Devo orientar a pedir, não devo orientar a pedir? Liminar, muito cuidado com liminar. Por quê? Porque hoje, 472, linda, do CPC. Porque hoje, com relação a liminar, se ela for concedida e posteriormente ela for revogada, tá? Isso não vai implicar só na devolução dos valores do seu cliente. Se depende o tipo ali, né? Porque quando a gente amarra contrato de honorário, já vai outra dica de presente, né? A gente não amarra valor de condenação, né, meus amores queridos? A gente amarra a proveito econômico, né? Por quê? Porque se você ganhou liminar e tem 3 meses para trás, você amarrar em condenação, você vai ganhar o atrasado de 3 meses, mesmo que o processo
tenha percorrido 3 anos e a pessoa recebendo liminar. E se você amarrar no proveito econômico, você vai receber sobre todos os valores que essa pessoa recebeu durante toda a tramitação processual. Essa já vai de brinde. Com relação a essa dica, né? Com relação a liminar, se tiver que devolver, tem que devolver o honorário também. Aí vocês podem dizer, mas é crédito alimentar e piriri, pororó. Gente, tem discussão? Tem. Mas pode chegar lá no fim e ter que devolver? Pode, porque é discutível. Então, tomem cuidado com o pedido de liminar. Terceiro item que eu disse que eu ia fazer a reflexão rápida aqui, já que a gente está bem no finalzinho, né? A possibilidade desse pedido durante a tramitação. Tá? O que eu faço? Eu amarro o proveito econômico. Então, se essa pessoa receber benefício enquanto o processo estiver tramitando, eu vou ter direito a esse benefício também, tá? Por quê? Porque eu fiz o meu contrato de honorário dessa forma. Aí, outra coisa. Você deve pedir para essa pessoa reiteradamente, mesmo lá no recurso, tentar benefício no INSS. Sabe por quê? Porque eu já ganhei um monte de processo fazendo isso. Porque daí o INSS dá o benefício por 2 meses. Aí você pega essa concessão de 2 meses, tudo que vale dinheiro, essas dicas, é só para os bons, essa aqui, que ficaram pro final, né, doutora Samanta? É só para os VIP essa aqui. Pessoal, junta. Eu já tinha feito o recurso já tinha subido, só que ainda não tinha tido o acórdão. Eu atravessei uma petição dizendo assim, pode fator favorável, pode mudar a sentença, porque o réu reconheceu que o meu cliente está doente. Por quê? Porque ele reconheceu 2 meses, não interessa, ele reconheceu que o meu cliente está doente. E pela doença que eu estou alegando na inicial. Se ele mesmo reconheceu que está doente, por que vocês vão julgar contra? Gente, eu já ganhei muito processo fazendo isso. Só que isso é estratégia de processo. Benefício, eu amo benefício por incapacidade, tá? Eu amo em essência. E é de se debruçar em cima do processo, amarra. Não fica dependendo desse povo aí decidir. Amarra antes e faz eles decidirem o que você quer, o que o seu cliente precisa. E tem jeito de fazer isso. Só que tem que ter estratégia processual para que isso aconteça, tá? Então, várias dicas. Não sei se a doutora Samanta, eu não sei se já tá ali, acho que já tá, falta 2 minutos, né? Se a doutora Samanta já tá acabando. Já está acabando o nosso tempo, doutora. Eu vou só agradecer, né? Vou agradecer muito a presença da doutora aqui. Realmente, as dicas finais aí é para o pessoal, né? Que aguentou, que ficou, que segurou até o final com a gente. Aí, as dicas que a gente gosta, né? As dicas do Dindim, né? Então, né, doutora? Que a gente gosta de ajudar o próximo, mas a gente também gosta de ajudar o nosso bolso, a nossa família, né? Então, pessoal, eu quero agradecer muito a doutora Michele aqui pela sua presença, seu brilhantismo, com certeza nos ajudou, estamos saindo daqui com muito mais conhecimento. Quero agradecer ao pessoal da comissão pela oportunidade, na pessoa do nosso presidente, o doutor Mazeira, que está aí ainda firme e forte com a gente, né? A nossa vice-presidente também, doutora Vanusa, que vem organizando as datas dessa live. E agradecer a todos os membros da nossa comissão que fazem realmente aí um trabalho muito bonito. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui nessa quarta-feira à noite, né? O dia do sofá. Muitos conhecem como quarta-feira o dia do sofá, mas a gente está aqui porque a gente é focado, a gente é previdenciarista. Então eu quero muito agradecer da minha parte. Quero já deixar um forte abraço. Doutora, quer falar alguma coisa para encerrar? Só agradecer aos meus colegas, né, da comissão, guerreiros, né, agora nessa época, a doutora Vanusa, o doutor Jorge, né, um guerreiro lá no dia a dia, né, com relação ao pleito previdenciário, né, nessa situação tão difícil que nós estamos passando ainda, né, de pandemia, com tantos problemas, né, que nós estamos enfrentando a nível estadual, a nível federal. Agradecer a doutora Vanusa pelo empenho, tanto com relação, né, à organização muito bem feita, né, das lives previdenciárias, bem como, né, do congresso, né, que também ela está entabulando, então, essa organização.
Então, muito obrigada, parabéns pelo excelente trabalho, muito obrigada, doutora Samantha, pela parceria nessa live de hoje. Obrigada a todos que estiveram aqui presente. E um oi aqui para a Alê, que estava pedindo para repetir o artigo antes. Tudo de bom, lindinha. Tudo de bom. Um beijo a todos, muito obrigada e boa noite. Pessoal, forte abraço e até mais.